Dessa muita gente, a dor lombar. E de cada 10 pessoas, 9 vão sentir uma dorzinha, né, André? Pois é. Não tem jeito, pelo menos alguma vez na vida. Uma vez na vida a gente vai ter que sentir alguma coisa. Porque dor nas costas, a gente deixa de ter um cuidado ali, né? A gente acaba sentindo dor. E o doutor Daniel de Abreu Oliveira, que é ortopedista especialista em cirurgia da coluna, está aqui com a gente para ensinar algumas dicas para a gente se prevenir desse problema, né, doutor? Quer dizer, isso. É possível? Bom dia, já obrigado pela presença. Bom dia, André. Bom dia, gente. Natália. Tudo bem? Né? Qual é o primeiro passo? Uma pessoa que já sente dor na coluna, vamos começar pelos que já sentem. O que é possível fazer para melhorar? Primeiramente, ela deve sempre se portar numa postura adequada, né? Sempre com a coluna bem reta. Ajeitei, né? Principalmente aproveitar aqui, então. na hora de assentar, né? A gente deve assentar com os 2 pés no chão, em ângulos de 90 graus, de forma que o peso das pés não seja jogado na coluna. Mas, além disso, a gente tem que ter hábitos saudáveis de vida. A gente não pode ganhar peso, a gente tem que manter atividades físicas regulares para a gente poder fazer um fortalecimento da coluna e evitar problemas mais sérios. Doutor, o salto alto, o temido salto alto, todo mundo diz que pode atrapalhar na coluna também, tá verdade? Isso. Extremos, sim. Na verdade, se a pessoa utiliza saltos até 3, 4 centímetros, isso não vai ter maiores problemas para a coluna dela, não. Mas saltos que chegam a 10 centímetros, a gente vê um exagero. Esse aqui, por exemplo, é bem grandinho, é bem, né? bem alto. Mas a plataforma ajuda, né, doutor? Com certeza, que você vai ter um apoio maior dos pés e com isso vai jogar menos carga. Mulheres que precisam usar esse salto, que não tem jeito, tem alguma coisa que pode corrigir, que pode ajudar? Na verdade, se a gente fizer uma preparação para as coisas que a gente quer fazer, ou seja, fazer atividades físicas regulares, então principalmente para as mulheres é interessante fazer um pilates ou um yoga, com isso vai ter um fortalecimento da coluna lombar, ela não vai sentir tantos problemas. Pois quase todo mundo em um determinado tempo, em um determinado período da vida, vai sentir uma dor de coluna ou já sentiu alguma dor de coluna? Isso é determinado pela OMS, né, Organização Mundial de Saúde, que 80% das pessoas vão ter pelo menos uma crise de dor lombar incapacitante durante a vida, aquela que impede a pessoa mesmo de trabalhar, de ter atividade social. Isso é fato. E qual é o maior risco para uma pessoa? Por exemplo, a pessoa que tem sofrido dores na coluna constantemente, qual é o risco que ela sofre? Ela pode ter algum problema mais sério e poder até não conseguir andar mais? Sim, cerca de 80% das dores da coluna, elas são de origens indeterminadas, mas 20% tem origem em alguma lesão estrutural na coluna, ou seja, pode ser um desgaste de disco, uma hérnia de disco, e com isso a dor começa a ter algumas características específicas, que não só a dor nas costas, mas ela começa a descer para a perna, a famosa dor ciática. A idade pode ser um agravante? Com certeza. Mas não é regra, né? Com certeza. O processo de desgaste é um processo degenerativo, então ele tem uma evolução com a idade. Então, obviamente, pessoas mais jovens vão sofrer menos da coluna do que pessoas de uma certa idade, dos seus 40, 50 anos, que vai ter uma atrofia muscular e já tem um certo desgaste das articulações da coluna. Quem tem a famosa dor nas cadeiras, põe gelo ou põe água quente? O que é melhor, o quente ou o frio? Na verdade, como você tem que determinar se a dor lombar ela é aguda, subaguda ou crônica, né? A aguda é aquela que vai de 0 a 6 semanas, a subaguda de 6 semanas a 3 meses e a crônica acima de 3 meses. Nas dores agudas, ou seja, você foi fazer um movimento, abaixou e fez aquela famosa fisgada nas costas, o ideal é que a princípio utilize o gelo. Nas dores que são crônicas, na verdade, é melhor fazer já com peças de água morna. Sempre com acompanhamento, né? O mais importante é sempre com acompanhamento. Agora, o colchão, por exemplo, para dor nas costas, para dor no corpo de modo geral, é verdade mesmo? Influencia mesmo se a pessoa vai ter ou não ter dor na coluna? O colchão tem um prazo de validade, tem que ser trocado mesmo? Sim, na verdade o colchão não deve ser muito mole, mas não tem necessidade de ser um super colchão ortopédico. O mais importante que o colchão seria a posição correta de dormir. E a posição correta seria ou deitado de lado, com o travesseiro entre as pernas e um travesseiro que seja da altura dos ombros, ou deitado de barriga para cima, com o travesseiro debaixo dos joelhos. Nunca, mas de bruços, não? Nunca de bruços. De bruços é a pior posição, é aquela que realmente mais prejudica a coluna. Olha. Para evitar
Tem pessoas que colocam, às vezes, madeira, uma tábua embaixo do colchão, quem tem muita dor. Ou, às vezes, até não consegue dormir na cama e deita no chão para ficar reto. Dizem que isso é bom, é verdade? Isso geralmente é utilizado quando o paciente tem muita crise de dor, uma dor muito aguda. Então, que às vezes ele está numa posição que fica desconfortável e ele adquire uma posição neutra, deitando ou no chão ou numa superfície mais rígida. Agora, por exemplo, eu gostaria que você ensinasse para a gente, por exemplo, como é que pegar peso. A pessoa tem que se agachar, né, ao invés de tentar chegar até o peso. Esse é um dos aspectos, né? Exatamente. E isso eu aperto a tecla realmente, porque as pessoas têm a tendência de pegar e ficar de pé, encurvar e forçar todo o peso para carregando nas costas. Enquanto a coluna, na verdade, deve ficar reta, você deve agachar, segurar de forma equilibrada e subir. Pode puxar, tem um microfone, cara, é só puxar para cima. Mas... Tem pessoas que até exageram muito na carga, né? Na carga, né? Isso eu ia perguntar também, por exemplo, uma pessoa que faz caminhada, por exemplo, você está fazendo um bem danado para a minha saúde fazendo caminhada. Mas às vezes está caminhando ali num terreno desnivelado com um calçado que não é o adequado. Ou correndo, em subida. Ou correndo, por exemplo, né? Sim, a gente sabe que o ideal para a prática seja da caminhada ou da corrida, seja no plano, né? Em subidas e descidas, e principalmente quando tem um desnível lateral, você vai ter uma sobrecarga bem intensa na coluna e com isso pode gerar problemas maiores. E muito mais, né? Porque a pessoa acaba tentando resolver um problema ali, fazendo exercício físico, acaba criando outros problemas. Assim como quem faz musculação e peso, pega peso demais da conta também. Tem um limite ali, né? Qual que é esse limite? Assim, com certeza, e principalmente sem a orientação de um bom professor de educação física, que ele vai adquirir posturas inadequadas e sobrecarregar a coluna. Então, de uma forma geral, na musculação, você deve sempre apoiar as costas, fazer atividades em aparelhos que, se você fique bem encostado, você vai estar protegendo a sua coluna de problemas mais sérios aí. O senhor já deve ter visto casos, né, doutor? Já deve ter visto casos de pessoas que, para ficar com um corpo bem musculoso, acabaram se esquecendo desse problema e tiveram que pagar por isso depois. Com certeza. Inclusive, existe uma incidência muito maior em pessoas, atletas que levantam peso, de um problema na coluna que chama de espondilólise e espondilolistese, que você tem como se fosse uma fratura de fadiga de uma vértebra e ela leva um escorregamento de uma vértebra sobre a outra. Então, é um problema seríssimo que muitas vezes até precisa de cirurgia para isso. Agora, tem aqueles exercícios também que eles chamam de exercício de pouco impacto, né? Por exemplo, natação, né? Hidroginástica. Eles são bem menos prejudiciais à saúde da coluna, né? Na verdade, eles são até benéficos, porque eles vão fortalecer a sua coluna sem jogar a carga em cima, né? Na verdade, são geralmente 4 atividades que eu indico mais, que é para a pessoa escolher a natação, a hidroginástica, o pilates e o yoga. São atividades assim, que são excelentes para fortalecimento e que geram muita pouca carga em cima da coluna. Tem um exercício básico, que é aquele de deitar no chão e abraçar as pernas. É um exercício básico para dor muscular, é um alongamento, né, na verdade? Sim, é a técnica de Williams. Geralmente a gente indica na parte da manhã, quando a pessoa acorda, ela pega a corda, puxa as 2 pernas de forma deitada, depois puxa uma perna e puxa outra, e isso leva a um alongamento de toda a coluna. E com isso tem a melhora das dores. Alongamento é essencial, né? Pois é melhora das dores. No caso da pessoa que não tem dor, ela pode fazer também? É interessante por algum motivo? Sim, preventivo, né? Para que se faça um alongamento e que evite ter, às vezes, um movimento brusco, levar aquele famoso estirão da musculatura. A gente fica até curioso, né? Doutor, eu reparo que os meus cachorrinhos, eles se alongam o tempo todo, eles se esticam o tempo todo. Eles também, né, precisam disso, né, de fazer alongamento. Eu acho que sim, tem essa consciência, assim. Sim, todos nós precisamos. É um instinto, né? É um instinto. Com certeza. Então, mas agora, quando a pessoa chega a uma determinada idade, ela começa a ter problemas, como, por exemplo, osteoporose, começa a ter problemas também de aumentar a curvatura do corpo, ficar mais corcunda. Isso é tratável em qualquer idade? Ou só assim, quando a pessoa já está mais nova, consegue fazer um tratamento, que ela vai ter um bom resultado, ou quando ela chega numa determinada idade, não tem jeito mais, assim, ali a única solução é a cirurgia, por exemplo? Isso deve ser feito um tratamento preventivo desde criança, né? A gente sabe que o aporte inicial de cálcio a gente dá durante a nossa fase de criança, adolescência, e a partir da vida adulta ela começa só a descer. Além disso, para evitar o problema da osteoporose, né,